Para essa atividade eu preciso que você pegue uma folha de papel. Escreva tudo que você já tentou. Pausa o vídeo e escreva tudo que eu já tentei para educar a minha criança, tarará, ok? Então aqui eu vou ler uma lista de técnicas que pais normalmente utilizam, mas o que as crianças realmente aprendem, ok? Ameaçar. O que a criança aprende? Eu não vou acreditar no que meus pais dizem. Eles ficam ameaçando. Eu posso continuar fazendo o que é errado, porque uma hora eles desistem. Bater. O que elas aprendem? É ok bater nas pessoas. Outro método, gritar. O que a criança aprende? A não ouvir. Ou a gritar também, né? Outro método, punir. O que a criança aprende? Eu vou brigar de volta. Pode ser que no início a criança não faça, ela fica ali amedrontada até o que aconteceu, mas depois ela... Então vai, tenta. Você vai ter que cada vez bater mais, você vai ter que ameaçar cada vez mais, você vai ter que punir a criança cada vez mais para ela cogitar se comportar. Uma outra estratégia que muitos pais usam, que é o sermão. O que a criança aprende? Ou a se vingar, ou a esconder melhor o erro. Outro método, quando os pais falam, eu já te disse milhões de vezes para você não fazer isso. O que a criança aprende? Cara, eu não preciso acreditar nos meus pais, eu não preciso seguir o que eles falam. Né? Porque se for milhões de vezes, é porque, assim, não precisa prestar atenção. Uma outra estratégia, fingir que não existe. Então, quando a criança não se comporta bem, tem pai, tem mãe que finge que a criança não existe, como se ela não estivesse ali. O que a criança aprende? Que ela não é importante. Ela acaba desenvolvendo uma baixa autoestima, ela se torna insegura. E ela pode começar a buscar uma aprovação a todo custo. Não só de você, mas isso pro resto da vida dela. Isso é muito importante. Tá entendendo? O buraco é mais embaixo. Qual é um outro método que muitos pais, muitas mães usam? Ficar recompensando o tempo inteiro. O que a criança aprende? Eu só vou fazer se eu for ganhar algo em troca. Eu não faço porque é o certo. Eu só vou fazer se eu ganhar. Eu só vou guardar meu brinquedo se você me der um pirulito. Eu só vou dormir agora se eu ganhar um brinquedo. Eu só vou... A criança, de novo, ela aprende se ela é recompensada o tempo inteiro. Não quando é realmente algo importante, algo digno, enfim, eu só vou fazer se eu ganhar alguma coisa em troca. Uma outra estratégia que muitos pais usam é a superproteção. E aqui é engraçado porque tem duas características que acontecem. Elas não acontecem, tipo, ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra, normalmente. Então, os pais usam a superproteção. O que a criança acaba aprendendo? Eu não sou capaz de fazer as coisas. Ela se torna muito insegura. Ou o outro grupo de criança aprende. O mundo existe para me servir. Então vamos lá, esses métodos, então de novo, bater, gritar, ameaçar, punir, dar sermão, falar já te disse milhões de vezes, fingir que a criança não existe, recompensar o tempo todo e superproteção, elas não funcionam. Você já descobriu isso. Só que o que acontece? Muitos pais usam essas porque eles não conhecem outras, mas aqui eu vou ensinar várias outras e que funcionam. Então essas que você tem utilizado, deixe no passado, não volte para elas. Tati, o que eu uso? A gente vai chegar lá, mas eu só preciso que você tome a decisão de não usar algo que não funciona, que não ajuda a sua criança a desenvolver boas virtudes. Um adendo. Pode ser que o seu marido, ou a sua mãe, ou alguém que ajuda a cuidar da criança, não concorde com as mudanças que eu vou recomendar aqui que você faça. O que eu recomendo para você é que você coloque em prática o curso, e as pessoas à sua volta vão perceber a diferença. E quando você fala, a sua criança te respeita. Não é que ela simplesmente te obedece de forma cega. Ela te respeita. Não por medo, mas porque ela entendeu que assim é o certo a ser feito. E é isso que eu quero ensinar pra você. Essa é uma estratégia que eu gosto muito, que ela fez muita diferença na minha maternidade. Que é a diferença entre você ficar mandando e você perguntar pra criança. Imagine se no lugar da sua criança. Imagina alguém toda hora falando assim, faz isso, faz aquilo, faz isso, guarda isso, nananana. Não seria muito mais agradável se às vezes a pessoa falasse assim, o que você precisa fazer agora? O que tá faltando? A pessoa tá te dando a oportunidade de você pensar e decidir e fazer. É muito mais agradável. Então eu vou trazer aqui para você alguns exemplos práticos. Frases que você pode parar de simplesmente falar mandando e você pode conseguir o mesmo objetivo final perguntando para a criança. Vamos lá. Por exemplo, ao invés de falar, vai escovar os dentes. Que tal falar? O que você precisa fazer para ficar com os dentes bem limpinhos agora? Você consegue perceber que é uma forma firme e gentil, mas bem gentil de você falar com a criança? Esse é o segredo dessa técnica. Você é firme e gentil, mas você puxa um pouquinho
pouquinho mais pro gentil. Então, outro exemplo, em vez de você falar, não esquece o casaco, pega o casaco, você pode falar, então, a gente vai sair, tá bem frio lá fora, o que você precisa fazer pra não sentir frio? Ao invés de falar, vai fazer seu dever de casa, que tal falar, você precisa fazer seu dever de casa, quais são os seus planos? Ao invés de falar, para de brigar com seu irmão, você pode falar, como é que você e o seu irmão vão resolver esse problema? Ao invés de falar, coloca o prato na pia, você pode falar, o que você precisa fazer agora que você terminou de comer? Ou qual é o nosso acordo depois que termina de comer? Ou onde é que o prato vai depois que você termina de comer? Ao invés de falar, coloca logo essa roupa, a gente vai chegar atrasado, você pode falar, o que você precisa fazer pra gente sair de casa na hora certa? Ao invés de falar, para de reclamar, você pode perguntar pra ela, como é que fala a mesma coisa com mais respeito? Ao invés de falar, guarda seus brinquedos, você pode falar, o que você precisa fazer agora que você terminou de brincar? Por exemplo, aqui mesmo em casa, ao invés de ficar falando, coloca o prato na pia, eu falo, terminou de comer? Ok, o que você precisa fazer agora? Ao invés de falar pra Olivia e pro Marco, hora de guardar os brinquedos, eu falo, terminou de brincar? Ok, o que você precisa fazer? É muito mais tranquilo. Tati, eu nunca vou poder falar pra minha criança, faz isso, pega aquilo, guarda aquilo. Você vai poder, tem até uma aula sobre como dizer não pra criança. Só que tenta utilizar essa técnica de perguntar pra criança o que ela precisa fazer, ao invés de falar o que ela precisa fazer. Principalmente para as crianças que têm objetivo equivocado de poder mal dirigido, essa é uma ótima estratégia, ótima estratégia. Então pense nas suas situações do dia a dia, quais são as vezes que você fica mandando ela pegar alguma coisa, guardar alguma coisa, e se pergunte, como é que eu posso transformar isso em uma pergunta? Então volta nos exemplos que eu dei e pega mesmo ali, copia a frase exata, treine o tom de voz, percebendo que ele é firme e gentil, mas ele é um pouco mais pro gentil nessa estratégia, treine e coloque em prática. Vamos comparar educar em vários passos com educar em 2 passos. Então, primeiro exemplo, educando em vários passos. Filho, desce do sofá. Filho, eu falei pra descer do sofá. Filho, é pra descer do sofá agora. Eu já falei que é pra descer do sofá. Se você não descer do sofá agora, eu vou tirar todos os seus brinquedos. Ok? Eu vou tirar todos os seus brinquedos. Ah, eu vou tirar sim. Você não quer descer do sofá? Desce do sofá agora. Eu já falei pra você descer do sofá. Desce do sofá agora! Agora a segunda técnica na qual você educa em 2 passos. Filho, sofá é pra sentar. Se você quer pular, desça e pode pular no chão. Pega umas almofadas, coloca no chão e pula. Aí a criança continuou pulando no sofá. Você foi em silêncio, atirou do sofá, atirou do cômodo, a levou pra outro cômodo. Pronto, agora você pode brincar aqui. Percebe como é diferente? No primeiro exemplo, você ficou falando, até que você perdeu a paciência. O que você de fato ensinou para sua criança? Filho, você não precisa me ouvir na primeira vez que eu falo, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima, nem na 20ª vez. Eu te dou muitas chances. Você sabe que você está se comportando errado. Eu sei que você está se comportando errado. Eu sei que isso aqui não pode acontecer e mesmo assim eu estou permitindo. Você não precisa ouvir o que eu falo, você não precisa me respeitar. No final das contas, é isso que você está falando. Você não precisa fazer o que eu digo, você não precisa me ouvir. Agora compara com o segundo exemplo. Você deixou muito claro o que a criança podia fazer, a criança não fez, não tem mais negociação. E você foi tranquila, você ainda estava tranquila, você ainda estava com paciência, estava tudo bem. E você foi em silêncio, você pegou a criança, tirou ela dali, você redirecionou a criança para outra atividade. É muito melhor fazer assim. Pare de ficar educando em 1000 passos. Eduque em 2. Perceba como também quando você educa em 2 passos, você não briga, você não humilha, você não bate. De novo, você não perde a paciência, como eu falei anteriormente. O relacionamento com a sua criança fica intacto, a sua autoridade, a noção de hierarquia também fica intacta. Peraí, a mamãe falou, realmente da próxima vez é melhor seguir da primeira vez que ela fala, porque não tem negociação. Se a criança não quer dormir e você falou que é hora de dormir, tudo bem, você pegar ela pela mão, levar ela até o quarto, colocá-la na cama, fazer oração, dar beijinho, mamãe te chama muito, eu te vejo amanhã de manhã. Você não precisa, é hora de dormir, é hora de dormir, eu já falei que é hora de dormir, o que você precisa fazer agora? Agora é hora de dormir, vamos lá, não, já falei, por favor, durma, mamãe tá cansada, eu já não aguento mais, mamãe teve um longo dia. Não, eduque em 2 passos. Aqui em casa, por exemplo, se uma das crianças está brincando de uma forma inadequada com o brinquedo, de forma que ela possa se machucar outra pessoa ou quebrar o brinquedo, eu falo uma vez como é que é para brincar da forma correta. Se ela não fez, na segunda vez eu tiro o brinquedo e falo, amanhã a gente tenta de novo. Ela perde o privilégio de brincar com aquele brinquedo naquele dia. Se as crianças estão brigando por causa de um brinquedo, as 2 querem o mesmo brinquedo na mesma hora, eu falo,
Resolvam aí, encontrem uma solução. Se elas não conseguirem, eu pego o brinquedo e tiro. E aí elas entendem que, opa, pra gente ter o nosso brinquedo de volta, a gente tem que se resolver. Eu não vou ficar repetindo. Seja no caso um com o outro, tenta encontrar uma solução. Se vocês não resolverem, eu vou tirar o brinquedo. Eu não vou ficar repetindo, porque, de novo, cada vez que eu falo, o que eu estou fazendo é perdendo a minha autoridade e perdendo paciência. Ninguém vai sair ganhando nisso aqui. 2 pontos importantíssimos para essa técnica funcionar. Nada de ficar dando sermão, de ficar relembrando a criança, de ficar ameaçando. Se você faz isso, você não está educando em 2 passos, você está educando em 3, 4, 5, você está, de novo, aumentando os passos da educação. Para essa técnica funcionar, você usa somente os 2 passos que eu falei, ok? Outro ponto, essa técnica vai funcionar se você estiver no mesmo cômodo que a criança. Não dá para você estar no outro cômodo gritando para ela qual é a regra. Você tem que estar no mesmo cômodo que ela, ok? Então esses 2 pontos são essenciais para essa técnica funcionar. Tem dia que é difícil. Tem dia que você só quer que a soneca chegue logo, que o sono noturno chegue logo, que a criança só durma. Esses dias acontecem. Por mais que agora você esteja cansada, você esteja exausta, você vai sentir falta das marquinhas de dedo pela casa, dos brinquedos pela casa, das roupinhas pequenininhas. Você vai sentir falta. Não se esqueça que, acima de tudo, apesar desse momento que tá difícil na educação da sua criança, a sua criança é uma bênção, que você ama a sua criança. Então, se você ainda puder hoje ou amanhã de manhã, o mais rápido possível, abrace a sua criança. Fale que você a ama. Fale como ela é uma bênção na sua vida. Ame a sua criança. Esse momento difícil vai passar. Tudo vai passar. Aproveite a infância da sua criança. Aproveite a presença dela. Lembre-se que você a ama profundamente. Que esse é só um momento difícil, mas que você a ama profundamente.